Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Fala, galera do Resistência Podcast. Estamos aqui na reta final de 2023, reta final da última temporada do Resistência, gravando aqui o nosso... Acho que, Sandro, a gente já está passando aqui mais de 123 podcasts gravados. Para mim, isso daqui é um número muito importante, porque, olha, poucos podcasts que eu sigo têm a constância e a quantidade de conteúdos com muita qualidade nesse ponto. Sejam bem-vindos, pessoal. Sam, obrigado mais uma vez pela minha parceria aqui, minha dupla desse segundo semestre. Obrigado, Mazinha, é um prazer e é muito conteúdo, né? Nossa, 120 episódios, assim, quem realmente quer tirar proveito ainda sem monetizar, né? O podcast é gratuito, a gente pensa até em sempre deixar gratuito, mas criar um clube de vantagens para assinantes é um projeto futuro, mas quem quiser se apropriar disso tem praticamente uma pós-graduação aí, né, Mar? Então, assim, tem Com certeza. muito conteúdo, e quando é só nós dois é jogo rápido, eu tirei até o fundo do podcast hoje, do Start Move, para parecer diferente, já que você está com fundo resistência, e para a gente não perder tempo no assunto, que as temáticas com nós dois só são mais rápidas, né? Maravilha, maravilha. E hoje eu trouxe uma temática aqui para a gente partir do princípio aqui do Endurance, que acho que é um tema muito importante, que é em relação à frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca é uma métrica muito importante para acompanhamento e desenvolvimento do atleta, né? Para medir a evolução dele e também alguns parâmetros de ajuste de treino. Então, eu queria que você começasse aqui já falando sobre os princípios aí da frequência cardíaca que estão relacionados aos esportes de endurance. Perfeito, Omar. É muito legal porque essa temática a gente discutiu, porque, na verdade, é mais um item que caiu na polarização do mundo, né? O mundo está polarizado, a política está polarizada, a educação física, tudo está polarizado, e a frequência cardíaca não podia ficar para trás, né? Amada por uns, odiadas por outros, né? Então, assim, ela já foi a salvação da humanidade e agora ela não serve para nada. Então, não é nem uma coisa nem outra, né? É mais uma métrica, mais uma variável importante para a gente usufruir em prol da evolução do aluno, né? É obviamente que frequência cardíaca, tá? É o número de batimentos cardíacos por minuto, então normalmente que é BPM, né? Então 150 BPM, 60 BPM, significa 60 batimentos por minuto, ou seja, seu coração bate 60 vezes em um minuto, e a partir daí se torna um número relevante para várias informações, principalmente em relação à intensidade do exercício. Perfeito, maravilha. E assim, deixa eu já tirar uma dúvida que eu tenho na minha cabeça aqui, eu acho que isso está muito ligado ao nosso podcast. Eu sou uma pessoa que eu pratico esporte desde criança. Desde os 5 anos eu já estou no esporte, eu nunca parei. Sempre fiz esportes aí de alto rendimento, eu vim do tênis, da corrida, e depois fui para o triatlo. E sempre quando eu ia no médico, a minha frequência cardíaca parada ela era um pouco mais baixa do que normal. É uma referência para quem é atleta, para quem treina, isso é bom, é ruim? Perfeito, Mar. Então é importante a gente. Existem várias nomenclaturas associadas, né? Depois a gente já pode até indicar, quem quiser se aprofundar mais, a gente entrevistou um médico do esporte, o Fernando, falou sobre o testes e citou algumas coisas sobre frequência cardíaca, o doutor Fernando. Mas é bem isso. Então, assim, a gente já pensa em batimento cardíaco em repouso, né? Então, existe uma métrica aí que o pessoal fala que é normal entre 60 e 80. Isso é um padrão, uma média geral da população, de quem está sem patologias, entre aspas, bem condicionado, né? Mas não é atleta. E a pessoa que é atleta, ela tende a bater menos vezes, ou seja, o coração precisa bater menos vezes por minuto para levar o sangue, o oxigênio, os nutrientes para todo o corpo, inclusive para o cérebro, né? Então, assim, o coração precisa bater menos para atender a mesma demanda do que uma pessoa que não pratica o esporte. Então,
é uma adaptação fisiológica, é uma resposta esperada para o atleta que bata menos mesmo, e o contrário também é válido, né, Mar? Então, assim, imaginemos nós, uma pessoa que é acima do peso, sedentária, fumante, então quanto mais descondicionada, né, a pessoa, né, quando essa pessoa não tem um bom condicionamento, a frequência cardíaca em repouso tende a ser mais alta, ou seja, o coração dela precisa bater mais, você judia mais do coração, sendo vulgar assim, para atender essa mesma demanda. Por outro lado, existe a bradicardia e a taquicardia, né? Então, assim, o que a gente falou é a bradicardia, é o coração bater menos do que o esperado, do que, entre aspas, o normal. Eu não gosto dessa palavra, mas para entender fica fácil. E Sim. a taquicardia é o É, coração bater mais rápido, mais acelerado, né? Então, essa bradicardia que você falou pode ser uma bradicardíaca pela adaptação ao exercício, pelo bom condicionamento, né? Que é uma bradicardia do bem, digamos assim, mas também existem as bradicardíacas patológicas, né? Doutor Fernando, acho que tá. falou uma coisinha, pode ser que não seja pelo condicionamento, então pode ser alguma patologia que faz com que o seu coração bata menos também. Não, não, perfeito. Já que você citou aqui um podcast que a gente gravou, acho que faz 2 meses com o Dr. Fernando, foi muito legal, que ele fala em relação até da importância de quando você deve procurar um médico, enfim. Eu vou colocar o link desse podcast aqui embaixo para quem quiser ouvir ele inteiro aqui, tá bem legal esse conteúdo. Bom, voltando, Sam, obrigado pela resposta. Voltando aqui da relação, né, da frequência cardíaca com os esportes de endurance, né? Odiados por um, amados por outro. É, bom, sendo bem direta, é um indicador que você consegue avaliar hoje a aptidão física do seu aluno e consegue também planilhar seus treinos? Exatamente, Mar. Então, assim, é uma variável importante, interessante. A gente já foi muito mais dependente dela no passado, porque, assim, eu comecei o triatlon na década final da década de 80, começo da década de 90 ali. Então, ali eu tive o advento do Polar, né? O Polar surgindo, porque eu usei aquele Timex, que só marcava os laps e era o relógio da moda, que não marcava nada. E daí veio o Polar, eu lembro que o meu primeiro foi o Polar Acurex Night View. E ele Nossa, tinha esse nome, custava mais caro porque ele acendia luzinha fluorescente, entendeu? E assim, ele só não salvava quase nada de dados, ele só te dava o batimento cardíaco. Então ele foi muito importante e triatletas de alto rendimento e nomes famosos do triatlon mundial foram precursor de treinar pela frequência cardíaca. Hoje, com a quantidade de dados que nós temos, a frequência cardíaca é um dado a mais para a gente cruzar. E como eu te disse, né, o principal fator ali é uma variável biológica para a gente aferir a intensidade do exercício. Então, assim, você pode usar, por exemplo, um exemplo, né, uma porcentagem da frequência cardíaca máxima, uma porcentagem X dessa frequência e mais alta para os treinos de tiro, por exemplo, uma perfeito. porcentagem mais intermediária para os treinos de tempo, os treinos de rodagem, e uma porcentagem mais baixa para os treinos longos. Então, isso aqui nada mais é de um controle da intensidade, da carga, do volume da intensidade do treino, através de uma variável biológica, que é a frequência cardíaca. Lembrando que nós temos, por exemplo, as variáveis físicas, como o pace na corrida, como os watts no ciclismo, né? E temos as variáveis subjetivas, que é a percepção subjetiva de esforço, a PSE, aquela notinha de 1 a 10, a carinha de triste, feliz, mais ou menos, que dá. Tudo isso para refletir e o atleta ser assertivo e haver uma comunicação e um controle da intensidade pedida. Deu mais ou menos, Mar? Não, não deu sim. Eu acho assim que você já me gerou dois gatilhos aqui para eu debater aqui. O primeiro, eu acho que assim, até um atleta que está iniciando no triatlo, na corrida, no endurance, até em relação a equipamentos, ele não precisa chegar cheio de equipamentos, cheio de medidores, de potência, entender muito de pace. Eu acho que a frequência cardíaca já é um parâmetro legal para iniciar, né? Para ele entender essa questão que você falou, uma frequência mais baixa, uma intermediária em treinos mais longos, uma frequência mais alta em treinos de tiro, né? Então, isso é importante. E o que eu quero também trazer aqui relacionar a importância até de um atleta mais maduro
ter a noção básica da frequência cardíaca, porque muitas vezes o seu relógio pode parar, pode quebrar, você pode perder sua potência por qualquer motivo na bike, no pedal, e você entender, saber até pôr a mão aqui no pescoço, contar e avaliar a sua percepção de esforço, numa prova de um Ironman, por exemplo, que é longa, você consegue terminá-la com mais segurança se você tiver um autoconhecimento, né, de tudo isso. Perfeito, Maia. Eu acho que é um ponto interessante, né? Então, como você diz, hoje a gente não vai ver com a tecnologia tão aflorada, né? Qualquer relógio vagabundo que você compre marca a frequência cardíaca, alguns com nem tanta precisão, porque não tem a cinta e marca no pulso, mas mesmo os relógios que não sejam de nomes, como o Garmin, o Polar, o Apple Watch, outros relógios marcam com facilidade, mas é isso que você falou. Se a pessoa não tiver nada, ela até consegue aferir a frequência colocando o dedo na jugular ou no peito, no coração, né? Em qualquer artéria relevante que o coração, que mostre cada sístole e diástole, né? Sístole e diástole são os batimentos cardíacos do coração, o famoso tum-tum, né? Que o coração faz, e você consegue ter uma sensibilidade isso no dedo. Eu dei aula durante muitos anos de bike, de spinning, e numa sala lotada com 40, 50 bikes, a gente falava, atenção, todo mundo com a mão na jugular, 3, 2, 1, já. Quando você falava já, a pessoa contava, hora que desses 15 segundos, né? Então vamos supor que o seu coração bateu 20 vezes em 15 segundos, você multiplica 20 batimentos por 4 para dar 1 minuto, já que é BPM, e a pessoa sabe que o coração dela está batendo a 80 batimentos por minuto, né? O outro a 110, o outro a 150, e sendo grosseiro, né? Teoricamente, e algumas regras, né? Não é tão assim, mas quem está batendo mais alto tende a estar mais cansado ou executar uma atividade mais intensa. Lembrando que é o mais alto em comparação de você com você mesmo e não o Joãozinho com o Pedrinho, porque aí a gente pode falar, depende de alguns outros fatores aí, como grau de aptidão física, gênero, e principalmente a quantidade de receptores beta-adrenérgicos que tem no coração, que é um receptor que a gente tem lá. Então, assim, posso falar já disso, mano? Lógico, Eu acho que pode ir, né? para não ficar técnico, mas para ficar legal. Então, por exemplo, a minha esposa, a Tati, ela tem uma maior quantidade de receptores beta-adrenérgicos no coração. Ah, Sandro, o que é isso para o leigo O que é isso? Eu ia perguntar. entender legal? É assim, a Tati fez uma meia maratona comigo em Floripa, tá? E ela terminou Certo. a meia maratona, a média de batimento cardíacos dela deu 171 batimentos. A minha média para terminar a meia maratona, cada um na sua velocidade, eu fiz um pace de 4 e pouco, a Tati fez de 6. A minha média de batimento ficou 152, a dela 171 durante 21 quilômetros que os dois correram. A pergunta que eu faço na pós-graduação, eu vou te usar aqui porque você é uma aluna modelo para os alunos, eu falo, quem cansou mais, Mar? A Tati ou eu? O coração dela bateu a 171 e o meu bateu a 152. Quem que você acha? Eu acho que depende. Do quê? Vambora? Vamos lá. Bom, eu acho que depende do nível de preparo físico, talvez. Qual que é a sua média diária essa? Você já matou a palma. Você, como uma excelente atleta, aluno, você já entendeu a resposta. Então, assim, teoricamente, se os dois fizeram uma maratona no limite de cada um, então, assim, É. os dois cansaram iguais, tá? E por que o Uhum. coração bateu dela 171 em média e o meu 152 e a gente cansou igual? Não é nem pela condicionamento, porque o condicionamento reflete no pace dela. Então, ela foi mais Certo. lenta que eu fui mais rápido, e isso prova a diferença de condicionamento, mas os dois se cansaram igual. Então, os dois fizeram na mesma zona de intensidade. Então, assim, eu vou inventar aqui, tá? Esses 171 batimentos dela, que eu não estou inventando, pode ser que seja o meio da zona 3 dela. E o meu 152 também é o meio da zona 3. E como se explica isso? Porque a Tati, ela tem maior quantidade de receptores beta-adrenérgicos no coração, o que faz com que a frequência cardíaca máxima dela, por esses receptores estarem em maior quantidade, seja maior. Então, por exemplo, quando a gente impõe a Tati a um teste de frequência cardíaca máxima, o coração dela O lá dela é mais forte. 201 e o meu é 172. Então, assim, ó, ela correu no meu máximo. Se eu tivesse no meu máximo, eu ia correr por 2, 3 minutos e parar. Ah. Então, deu para entender mais ou menos? Deu, não, deu. E é isso que eu até imaginei, assim, eu acho que assim, é a mesma coisa, você falou, durante 21 quilômetros ela manteve a média de 1,71, você de 1,54.
Mas e parada durante esse tempo, vocês, qual que é a média que o seu bate e o que o dela bate? Essa Isso. é a pergunta que eu ia Aí é fazer. legal, e aí cai no que nós conversamos. Então, o meu coração tende a bater menos, Em repouso. principalmente em repouso, porque eu sou mais bem condicionado que ela. Então, essa é uma adaptação esperada para quem tem um exercício mais constante, mais volume, mais intensidade durante a semana. É uma das adaptações fisiológicas esperadas que o seu coração em repouso bata menos vezes. Você precisa usar menos seu coração para atender às suas necessidades em repouso ou parado ali. Isso cai bem numa pergunta que eu queria trazer para você aqui. Então, a frequência cardíaca para um triatleta, um maratonista, um nadador de maratonas aquáticas, ela é treinável, né? Então, quanto mais intensidade você coloca na semana, o corpo ele se adapta a uma nova frequência cardíaca. Então, Não sei se eu pus você colocou da muito maneira bem, Mar. certa. Colocou perfeito, mas é diferente. Então, assim, uma das respostas esperadas é que o seu coração em repouso bata menos, tá? Outra da resposta esperada é assim, por exemplo, sendo grosseiro, e a gente está aqui, isso aqui é tema para uma pós-graduação, né? Mas a gente está falando. Então, assim, vamos supor que o seu limiar de frequência cardíaca, porque assim, o cara que não tem potência na bike, nós usamos a frequência cardíaca para controlar, né? Na corrida, o pace já é mais fácil, mas quem não tem pace, podemos controlar pela frequência cardíaca. Então, vamos imaginar que a sua frequência cardíaca de limiar é 160 batimentos, tá? Então, eu monto o treino a 160 batimentos, e aí você vai fazer uma prova, 10 quilômetros a 160 batimentos, e você demora 50 minutos, certo? Com o treinamento que a gente vai impor você durante 3 meses, de acordo com esse número, sendo bem grosseiro, de receptores beta-adrenérgicos, do seu batimento cardíaco máximo, daqui 3 meses você está mais bem condicionada. Você vai fazer a prova com seu coração batendo no mesmo 160 batimentos. Só que para bater os mesmos 160 batimentos, em vez de você completar os 10 quilômetros em 50 minutos, você completa Faz em 45. 45. E aí, é essa que é a ideia, é o grande pulo do gato, né? Então, assim, a gente vai Legal. associando sempre o pace com a frequência cardíaca, com a percepção de esforço, e esse é o papel da nossa assessoria, cruzar as 3 métricas, né? A biológica, que é a frequência cardíaca, é uma delas, a física, que é o pace, e a subjetiva, que é a percepção de esforço. Esse é o sonho de consumo. Não, perfeito, perfeito. Eu já quero até emendar aqui para entender, né, já que você tocou na assessoria de usar toda essa estratégia, ela é muito brilhante. Qual é a relação de controle de carga na frequência cardíaca para isso impactar na evolução do atleta? Ótimo, Mar. Então é mais ou menos o que a gente falou. Então, desde que eu descobri a sua frequência cardíaca de limiar, eu posso usar esse limiar. O sonho seria ter a frequência cardíaca dos 3 limiares metabólicos, que nós já falamos sobre isso, né? Em algum episódio aí. Então, se eu acho a Sim. sua frequência cardíaca do primeiro limiar, né? A frequência cardíaca do segundo limiar, ou a ponto de compensação respiratória, ou o limiar anaeróbio, e a frequência cardíaca de VO2, eu sei exatamente em quantos batimentos seu coração vai ficar para um treino de VO2, para um treino de limiar e para um treino longo, contínuo, rodado, tá? Mas lembrando que com as ferramentas que nós temos hoje, uma boa assessoria, né? É o que eu estou falando, que nem amado e nem odiado, né? O meio do caminho. Mas hoje em dia, para quem tem os recursos que você tem, que nós temos, eu prefiro usar a frequência cardíaca para acompanhar a resposta do organismo do meu aluno do que para predizer o Perfeito. treinamento. Então, quando o cara é avançado e tem todas essas ferramentas, eu prefiro, sendo grosseiro, montar o treino de corrida pelo pace e o treino de ciclismo pela potência, e aí, além de analisar o pace e a potência, a sua notinha de dificuldade de percepção, eu analiso qual foi o delineamento da sua frequência cardíaca durante isso. Então, eu prefiro para o atleta que já está mais avançado com lastro, obviamente, mas se o cara é cardiopata, tem alguma doença metabólica, não. Salvo as exceções, né? Aí a frequência cardíaca é imprescindível como controle. No seu caso, né, mano? A própria gestação, a gente gosta de Sim, usar a a gente frequência está cardíaca. limitado aqui, né? Eu estou limitada a 140 máximo aqui. Exatamente, a frequência cardíaca mais do pace. Mas quem não tem nenhum
algo que incapacita ou algo relevante, eu prefiro usar a frequência cardíaca não para predizer a intensidade do treino, mas sim para acompanhar a resposta do organismo daquela pessoa. Tanto é que eu falo, pô, mas essa nota, a frequência cardíaca foi alta, aí a gente descobre que o cara tomou alguma coisa com cafeína. A gente descobre, nós que temos aluno no mundo inteiro, essa onda de calor ali faz a frequência cardíaca bater. Então eu prefiro usar a frequência como um dado para analisar depois, posteriormente, em relação à resposta fisiológica do corpo dele, do que predizer se ele tem as ferramentas de pace, de potência, por exemplo, porque, na verdade, o cara que quer performar, é isso que ele quer, né? Ele não quer que o coração dele bata menos ou mais, ele quer fazer uma prova mais rápido ou um ciclismo mais potente. E a frequência cardíaca, a gente tem vários fatores, que nem você citou, né? Tomou a cafeína além do acostumado, tá um calor demais, tá frio demais. Enfim, a pressão aí, eu lembro quando eu jogava tênis, às vezes a quadra tava cheia, assim, a plateia tava cheia, o coração disparava de nervoso. Então tem várias coisas que impactam aí na nossa frequência cardíaca, né? Mas eu acho que é muito importante pro coach ter essa análise, abrir o Training Peaks, olhar, né, os dados relevantes e ter um parâmetro junto à frequência cardíaca para ver também, às vezes, se aquele dia o atleta colocou uma notinha lá que não estava muito bom, analisar, entender o que aconteceu para a gente ter. Eu acho que esse é o diferencial de um atleta que tem uma boa assessoria. Ele o coach interpretar, né, os dados dele, entender como o aluno está, e o aluno também precisa ser responsável de informar, né, como ele tá, o que aconteceu, se ele não dormiu bem, enfim, porque isso faz diferença na semana, no dia de treino e principalmente numa periodização, né? Isso aqui, já para a gente terminar também, antes da gente abrir aqui nosso bate-papo, você comentou sobre HRV. Isso, Então, Mar. Então, assim, antes de falar do HRV em um minutinho, é porque você tocou num ponto muito legal, né? Então, assim, a gente, por muitos alunos, como você falou, até o fator emocional, ele influencia a frequência cardíaca. E tem muitos alunos que sentem muito a prova, a ansiedade, eu sou um deles, então minha frequência cardíaca, principalmente na largada, nos primeiros metros, nos primeiros minutos, então, assim, o atleta que não está acostumado ou sabe que não é assim, a gente prefere que ele não olhe ou não usar, porque ele pode achar que está tendo um ataque cardíaco ou que ele não vai aguentar fazer a prova, e é só uma resposta frente à ansiedade, né, que acontece. E aí você tocou num ponto relevante, né, porque não tem como, hoje em dia, falar de frequência cardíaca e não falar do HRV, né, o HRV, as siglas significam variabilidade da frequência cardíaca. E a gente tem um podcast muito legal, acho que dois, um comigo sozinho, na época que você nem era minha parceira aqui, que eu explico mais minuciosamente, que é muito legal, mas é uma ferramenta interessantíssima. Rapidão, para a gente fechar. Então, assim, lembra que eu falei que um coração em repouso pode bater 60 vezes por minuto, Má? Então, se ela bate 60 vezes por minuto, você que é antenada, quantas vezes por segundo o coração bate? 60 por segundo, uma vez. Isso, então se bate uma vez, só que não é assim, e hoje a ciência já está na nossa mão, até com o aplicativo de celular você colocar o dedo. Então, assim, o seu coração e o meu pode bater 60 vezes por minuto, mas não significa que a cada segundo ele bate uma vez. Significa que a primeira batida foi em 0,9 segundos, a segunda 1,3, a terceira 1,2, Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Quarta 0,8, e quanto mais, ou seja, não é linear. E essa variabilidade da frequência cardíaca, principalmente medida ao acordar, ela dá uma boa análise do seu estado de prontidão, né? Ou do seu sistema nervoso autônomo, né? Que tem o simpático, parasimpático. Ou seja, se você teve um estresse muito grande, se você dormiu pouco, se você bebeu, se você vai menstruar, se você está tendo pressão do seu chefe no trabalho, por essa variabilidade, variação entre cada batimento,
o relógio já pode te falar que talvez você não deva fazer um treino mais intenso hoje, porque o seu sistema autônomo apresenta alguma restrição. Não é uma métrica seca, deve estar casado com outras informações, mas hoje em dia, no Training Peaks, ou alguns aplicativos de celular, ou até o próprio relógio já começa a marcar isso, o próprio Garmin, e isso é mais um dado para o coach e o atleta serem assertivos. Então, já teve alunos assim que se você não está num estado de prontidão bom, e ali às vezes, olha que legal, Mar, para fechar, eu acho que na época da Covid, da pandemia, eu peguei uns 8 ou 9 alunos, o Covid, antes dele ter sintoma. Então, assim... Porque você já viu o estado de Porque prontidão dele. o batimento cardíaco, a variabilidade começou a dar alteração. Falei, ó, segura esse treino, capaz de você gripar alguma coisa. E assim, alguns pode ser só o estado emocional, brigou com a patroa, dormiu pouco. Mas eu peguei uns 6 a 8, o cara falou, Sandro, o que você fez? O quê? Passou 3 dias, eu estava normal. Passou 2 dias, testei, fiquei mal, Covid positivo. Então, vale a pena quem gostou do assunto, se interessou, que é facinho de medir, escutar, voltar, e você pode colocar no link, talvez, o chamado podcast, ou a gente colocar no TBT aí. Com certeza, não, eu acho que isso faz muito sentido. Eu não sei se essa variável que você falou no Garmin, ele aparece como estresse. É isso, nível de estresse alto, baixo... Porque o Garmin já me avisou sobre isso, às vezes. E é engraçado, como ele sabe que eu tô cansada, que eu não tô bem. Isso, Mar, pode ser. Ele simplifica, ele traduz, né, e chama isso. Mas ele sabe, e explicando para vocês, olha que legal. Quanto maior a variabilidade, se o seu coração pipoca muito, sabe, bate um pouquinho, mais bem condicionada você tá no estado de prontidão, é bom. O coração que é muito quadradinho, o estresse tá mais alto, entendeu? E eu lembro que na época, assim, teve uma vez que apareceu que o estresse estava muito alto, eu cliquei para ver, entrei pelo Garmin no computador, e ele apareceu exatamente os batimentos do coração das 24 horas, e ele não estava tão linear, assim, ele teve alguns picos mais discrepantes, assim, então isso é super importante, e realmente a gente tem que respeitar, né? Eu acho que, assim, o atleta no dia a dia, ele não está se sentindo bem, ele vai arriscar treinar e piorar, ou é melhor também escutar nosso corpo e descansar e estar melhor no outro dia, né? Isso são coisas muito importantes também. E é engraçado o que você comentou, voltando um pouco sobre a questão de ansiedade pré-prova, né? Era até um tema que quando você sugeriu de a gente falar sobre frequência cardíaca, eu ia sugerir de um dos podcasts a gente falar sobre ansiedade, porque é um tema que bate muito, muito de frente com muitos atletas, né? A primeira prova de triatlon que eu fiz foi o Olímpico, eu nunca vou esquecer. A minha primeira prova, eu estava muito nervosa, eu nunca tinha nadado em águas abertas, e quando largou, teve um cara, assim, muito mais velho do que eu, assim, fortão, robusto, assim, ele entrou na água e ele parou no joelho, ele não foi, ele olhou para mim com cara de desespero, assim, e ficou travado, né? E aquilo mexeu comigo, falei, poxa, eu treinei, eu vou deixar ele lá, né? Mas, e ao longo, assim, da minha experiência de quase 3 anos de triatlo, eu vi muitas pessoas passarem mal na natação por largarem ansiosos. Então, eu acho que eu queria trazer um tema aqui, próximo, chamar, às vezes, um psicólogo, alguém para falar sobre isso, a gente trazer dicas sobre como controlar. Vamos chamar o Ricardo, né? Brandt, que passou com você aqui, um cara demais. Legal. Que você levantou aí, né? O podcast dele foi um dos mais ouvidos, né? Foi um dos mais ouvidos de 2023, então, bateu assim, recorde de audiência. Com certeza a gente pode chamar ele, eu faço o convite, se você quiser, para a gente tentar gravar ainda esse ano, tá? Com ele. Perfeito, combinado. Mas acho que valeu o tema de hoje. Obrigado, Sam, por a gente bater aí sobre frequência cardíaca. Tamo junto nos próximos. Valeu, queridona. Sempre assim, eu falo que você primeiro eu falo sim, depois eu pergunto aonde a gente vai. Qualquer convite seu, onde você me fazer, eu falo sim. Sempre um prazer estar com você. Eu também. E com a Belinha aí, tá? E com a Bela. A Bela faz parte. Agora a gente é um trio. Então tá bom. Beijo, querida. Outro. Tchau, tchau. Tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.